O Dossiê Ferreira, uma anatomia do mandato. Ele foi o deputado federal mais votado do Brasil em 2022, com quase 1.500.000 votos. Construiu sua imagem como um cristão, armamentista e defensor da família. Um jovem que emergiu da periferia de Belo Horizonte para se tornar uma voz nacional do bolsonarismo. Mas o que dizem os fatos? O histórico de ações do deputado Nicolas Ferreira, suas votações, seus projetos de lei e o uso de suas plataformas corresponde aos interesses do povo que o elegeu ou revela uma agenda diferente? Uma investigação profunda e baseada em evidências de seu mandato, para além da retórica, revela a verdadeira natureza de sua atuação política. O Manual da Desinformação. As redes sociais como arma. A comunicação de Nicolas Ferreira segue um padrão consistente: o uso da desinformação e do alarmismo para gerar engajamento político, minar instituições e atacar adversários. Estudo de caso 1. O pânico do Pix. A fabricação de uma crise. A estratégia se tornou clara com a campanha sobre o Pix. Em um vídeo que alcançou centenas de milhões de visualizações, Ferreira disseminou a informação alarmista de que o governo iria taxar as transações via Pix, gerando pânico generalizado. A realidade era outra. A medida governamental se referia ao aprimoramento da fiscalização de grandes movimentações financeiras para combater crimes, e não à taxação do usuário comum. Ironicamente, a ideia de taxar o PIX havia sido considerada publicamente pelo governo anterior, do qual Ferreira é um ferrenho apoiador. O impacto da desinformação foi tão avassalador que forçou o governo a revogar a norma e a emitir um novo decreto para acalmar a população. O deputado, então, executou o passo final de sua estratégia. Enquadrou o recuo do governo, uma reação direta ao pânico que ele mesmo criou, como uma vitória pessoal, fruto de sua pressão. Este ciclo demonstra um método político deliberado: identificar um tema sensível, criar uma narrativa alarmista e falsa, gerar pressão política através da viralização e, por fim, reivindicar crédito pela solução de um problema que nunca existiu. É a desinformação usada como ferramenta para manipular a opinião pública, minar políticas e construir um perfil político baseado em confrontos fabricados. Estudo de caso 2. O púlpito da pandemia. Ideologia acima da saúde pública. Durante a pandemia de Covid-19, Nicolas Ferreira manteve uma postura pública consistente contra a obrigatoriedade da vacinação. Essa retórica atingiu seu ápice quando ele participou de um protesto anti-vacina em Londres, posando para fotos ao lado de um cartaz que pedia: "Por favor, não vacinem as crianças". No entanto, por trás do discurso, havia uma contradição gritante. O próprio deputado se vacinou contra a Covid-19, admitindo que o fez contra a vontade, mas por uma necessidade pessoal, uma viagem internacional. Esta hipocrisia revela um padrão: promover uma postura de risco para seus seguidores, enquanto ele mesmo não estava disposto a arcar com as consequências quando sua conveniência pessoal estava em jogo. Essa retórica não ficou apenas nas redes sociais. Ela se traduziu em ação política. Em um vídeo ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Ferreira comemorou a não exigência do comprovante de vacinação para a matrícula de alunos na rede estadual, uma medida que ia diretamente contra as orientações do Ministério da Saúde e que minava o esforço nacional de saúde pública. A performance do princípio de liberdade, para uma audiência política, se sobrepôs ao bem-estar e à segurança da população, tornando a saúde pública secundária em relação à utilidade política do discurso anti-vacina. Estudo de caso 3. Crise e conspiração. A exploração da tragédia. Mesmo em momentos de calamidade nacional, a estratégia de desinformação não cessou. Durante as enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul, deputados bolsonaristas, incluindo Ferreira, usaram suas plataformas para espalhar notícias falsas que, segundo relatos, atrapalharam os esforços de ajuda humanitária. Essa tática de ataque às instituições brasileiras foi levada ao cenário internacional. Em um discurso em um evento afiliado à ONU, em Nova York,
Ferreira usou uma plataforma global não para a diplomacia, mas para projetar seus ataques domésticos. Ele chamou o presidente do Brasil de ladrão que deveria estar na cadeia e acusou ministros do Supremo Tribunal Federal de traírem o povo brasileiro. Essa ação representa um esforço estratégico para borrar as linhas entre a oposição doméstica e a deslegitimação internacional. Ao atacar as instituições democráticas do Brasil no exterior, ele busca reforçar sua narrativa para a base interna de que é um justiceiro e, ao mesmo tempo, construir alianças com movimentos de extrema-direita globais, enquadrando as disputas políticas brasileiras como parte de uma luta mundial. O histórico no plenário. Um padrão de votos contra o interesse público. A análise se desloca do discurso para a ação concreta. O registro de votações do deputado. Os dados revelam um padrão consistente de votos contrários a medidas de estabilidade econômica, proteção ambiental e bem-estar social. Obstrucionismo econômico, votando contra a estabilidade e a simplificação. Na votação da reforma tributária, uma proposta histórica para simplificar o caótico sistema de impostos do Brasil e destravar a economia, o voto de Nicolas Ferreira foi não. Mais do que isso, ele declarou publicamente que a oposição trabalharia pela obstrução total da matéria. Da mesma forma, ele votou não ao novo arcabouço fiscal, a principal proposta do governo para garantir a responsabilidade com os gastos públicos e a previsibilidade econômica. A justificativa de que o governo demonstrava falta de responsabilidade fiscal ignora o amplo consenso de que ambas as reformas eram passos necessários justamente nessa direção. Esse padrão de oposição incondicional, mesmo em pautas complexas e negociadas com diversos setores, sugere que suas decisões são movidas menos pelo mérito da política econômica e mais por uma estratégia de guerra política, priorizando o confronto em detrimento de soluções para os problemas estruturais do país. A agenda antiambiental e anti-indígena. O alinhamento com interesses específicos fica ainda mais claro em pautas ambientais e de direitos humanos. Ferreira apoiou ativamente a tese do marco temporal, que restringe drasticamente os direitos territoriais dos povos indígenas. Ele votou para derrubar o veto presidencial à lei, uma ação que desafiou uma decisão do Supremo Tribunal Federal e abriu caminho para a insegurança jurídica e o avanço sobre terras protegidas. Seu histórico inclui ainda votos para enfraquecer a proteção da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do mundo, e para reduzir o orçamento e a autonomia do IBAMA, o principal órgão de fiscalização ambiental do país. Essas ações são coerentes com seu apoio público à expansão da mineração. Por trás da retórica da guerra cultural, revela-se uma poderosa agenda econômica. Os ataques aos direitos indígenas e às leis ambientais não são apenas ideológicos. São instrumentais para abrir caminho para setores econômicos cujos objetivos frequentemente colidem com o interesse público de preservação ambiental e com os direitos constitucionais de comunidades originárias. Defendendo o indefensível. A agenda da anistia. Nicolas Ferreira se tornou um dos principais defensores da chamada PEC da Anistia, uma proposta para perdoar os condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em vídeos com milhões de visualizações, ele tenta reescrever a história, comparando os golpistas a ícones dos direitos civis como Rosa Parks e classificando as condenações como revanchismo jurídico e perseguição política. Essa defesa vai além do discurso. Ferreira afirmou publicamente que o apoio da direita ao futuro presidente da Câmara dos Deputados estaria condicionado ao avanço da pauta da anistia. Isso demonstra o uso do destino de criminosos condenados por atacar a democracia como moeda de troca para a obtenção de poder político. A agenda legislativa: ideologia, intolerância e impunidade. A análise dos projetos de lei propostos por Ferreira e das pautas que ele lidera revela um foco quase exclusivo em guerras culturais, com ataques a minorias e negligência em áreas substantivas, onde detém poder. O presidente da não-educação. Em um movimento político significativo, Nicolas Ferreira foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, um cargo poderoso,
com influência sobre um orçamento significativo. No entanto, a realidade de sua atuação é um vácuo. Desde que assumiu como deputado federal, ele não apresentou um único projeto de lei relacionado à educação. Seu foco declarado na comissão são pautas ideológicas como o homeschooling e a violência nas escolas, em vez de políticas públicas estruturantes para a educação básica ou o ensino superior. Essa desconexão entre o poder do cargo e a falta de contribuição legislativa gerou repúdio de entidades estudantis, que veem sua nomeação como um retrocesso e uma ameaça à educação pública. A guerra contra pessoas transgênero, um histórico de ódio e condenações. A atuação de Nicolas Ferreira é marcada por uma hostilidade sistemática contra a comunidade trans, que resultou em múltiplas condenações judiciais. O episódio mais notório ocorreu no Dia Internacional da Mulher de 2023, quando ele subiu à tribuna da Câmara, vestiu uma peruca loira e, auto-intitulando-se Deputada Nicole, proferiu um discurso transfóbico, afirmando que as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. A atitude foi imediatamente repreendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. As consequências legais foram severas e múltiplas. Ferreira foi condenado a pagar R$ 30 mil em danos morais à deputada Duda Salabert por ofensas transfóbicas proferidas em 2020, uma decisão que se tornou definitiva após ser confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Pelo discurso da peruca, ele foi condenado a pagar mais R$ 200 mil por dano moral coletivo. Crucialmente, a Justiça tem enquadrado esses atos como injúria racial, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que equipara a transfobia ao crime de racismo. Contudo, a resposta política foi de impunidade. O Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo de cassação, com parlamentares justificando a decisão com o argumento de que havia um excesso de representações e um clima de nós contra eles, ou uma rinha de galo. Isso cria uma dualidade perigosa. Enquanto o judiciário condena repetidamente suas falas como ilegais, o legislativo o protege. Demonstra-se uma falha nos mecanismos de autorregulação ética do parlamento, onde a solidariedade corporativista se sobrepõe à responsabilização por discursos de ódio que ferem a dignidade de grupos minoritários. Legislando a intolerância, da linguagem à vida. Os projetos de lei de Nicolas Ferreira concentram-se em uma agenda moral conservadora. Entre suas propostas estão a proibição da linguagem neutra em escolas, um projeto de sua época de vereador que se tornou lei, e o aumento de penas para atos obscenos em escolas e universidades. Ele também é um defensor vocal do chamado Estatuto do Nascituro. Se aprovado, este projeto conferiria personalidade jurídica plena a um feto desde a concepção. Na prática, isso poderia criminalizar o aborto em todas as circunstâncias, incluindo os casos hoje permitidos por lei, como estupro e risco de vida para a gestante, além de ameaçar a legalidade de tratamentos de fertilização in vitro. Sua atuação o posiciona na vanguarda de um movimento que busca reverter direitos reprodutivos duramente conquistados no Brasil. O veredito dos fatos. A análise detalhada do mandato do deputado Nicolas Ferreira revela uma linha clara e consistente que conecta sua estratégia de comunicação, suas votações e sua agenda legislativa. Para além da imagem de defensor da família, emerge um projeto político sistemático. Este projeto utiliza as redes sociais para espalhar medo e desconfiança, como no caso do Pix. Emprega o poder do voto para obstruir o progresso econômico e atacar direitos ambientais e indígenas, alinhando-se a interesses específicos. E concentra sua energia legislativa não em resolver os grandes problemas do país, mas em promover uma agenda de intolerância contra minorias, como a comunidade LGBTQIA+, e em retroceder nos direitos reprodutivos das mulheres. No final, o veredito dos fatos é claro. O mandato de Nicolas Ferreira é caracterizado por uma atuação que, em vez de servir ao interesse público, foca na polarização, na desinformação e na defesa de pautas que prejudicam a estabilidade, o meio ambiente e os direitos humanos no Brasil.